Você quer sair do Brasil, mas não sabe nem por onde começar? Ou talvez até tenha algumas ideias, mas sente que tem algo faltando e tem medo de errar? Pois eu já senti isso várias vezes antes de me mudar. Mas eu vou te mostrar um conceito simples, porém muito poderoso, que pode definir se a sua experiência internacional vai ser um sucesso ou um verdadeiro desastre. Prazer, o meu nome é Adriano Carlos e nos últimos 20 anos eu já morei em 5 países diferentes e visitei outros 40. E com tantas mudanças internacionais, é óbvio que eu já quebrei muito a cara e enfrentei alguns desafios que pareciam impossíveis na época. Desde estudar engenharia em francês sem conhecer quase nada do idioma, lidar com barreiras culturais gigantes quando morei na China, e até mesmo tive que me casar às pressas por causa de um visto. O que acontece é que cada tipo de mudança internacional tem os seus próprios desafios e também estratégias específicas para dar certo. E se você acha que já sabe tudo, fica comigo porque eu tenho certeza que eu vou te mostrar coisas que ninguém fala por aí. Quer dizer, pelo menos não de graça. Hoje você vai ganhar uma aula completa sobre mudança internacional. E eu garanto que ninguém te explicou sobre esses conceitos de uma forma tão descontraída e prática. E o que você vai aprender hoje vai te colocar muito à frente de quem só fica sonhando em sair do país. Bom, não é novidade pra ninguém que existem diversos tipos de mudança, certo? E cada um deles possui seus desafios específicos. Mas para facilitar, eu criei um ranking do mais fácil até o mais difícil. E, para ficar bem didático, eu comparei cada um deles com um nível de jogo de videogame. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com algum deles. Principalmente o nível bônus. Então, qual será o nível da mudança internacional que você quer jogar? Vamos descobrir? Vamos começar pelo nível tutorial. Mudança por estudos. Bom, eu considero esse tipo de mudança como sendo a primeira fase do seu jogo da mudança internacional. Geralmente, são mudanças temporárias, elas podem ser de curta duração ou de média duração. As de curta duração geralmente são aqueles cursos de línguas, que você vai para o exterior para passar alguns meses, às vezes até algumas semanas. Mas também existem os cursos um pouco maiores, de 1, 2, às vezes até 4 anos, de graduação, pós-graduação, mestrado, PhD, famoso MBA internacional. Ele é um nível tutorial porque você ainda tem bastante suporte, seja da escola, da universidade ou até mesmo da agência de intercâmbio. E também, geralmente, é a sua primeira experiência de uma mudança internacional. Muita gente utiliza a mudança por estudos como um primeiro passo para os outros tipos de mudança que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, mesmo sendo nível tutorial, ela ainda tem alguns desafios. A mudança por estudos, ela vai te dar o primeiro contato com a burocracia, como, por exemplo, a questão do passaporte, dos vistos. Você vai precisar ter uma organização dos documentos bastante efetiva, porque, dependendo da situação, você vai precisar mostrar, por exemplo, um histórico de notas, diplomas, carta de recomendação, às vezes fazer algum teste de proficiência em algum idioma. Além disso, tem também que fazer um bom planejamento financeiro, entendendo todos os custos da mudança, a questão das passagens, da moradia, da mensalidade ou anuidade do curso que você pretende fazer. Mesmo que você feche um pacote, depois de se mudar, você ainda vai ter alguns custos. Tem toda a questão também do aprendizado do idioma, adaptação cultural, pode ser que você encontre costumes bem diferentes dos seus. Mesmo que você vá para um lugar que você já tenha visitado antes, ir como turista e morar é muito diferente. E também, falando em morar, tem a questão da moradia. Muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está saindo da casa dos pais. Seja para morar sozinho ou morar com outras pessoas, numa república ou numa casa de família, você vai sair bastante da sua zona de conforto. E foi através de uma mudança por estudos que eu tive a minha primeira experiência internacional. Lá em 2004, quando eu saí do Brasil pela primeira vez e fui estudar na França. Eu fui aprovado para um programa de duplo diploma, que era basicamente um programa de graduação. E eu morei lá por 2 anos e meio. Mas o melhor de tudo é que eu consegui também uma bolsa que bancava tudo. E essa foi a minha salvação, porque se eu fosse depender dos meus pais, eu não tinha grana na época para conseguir fazer um programa desse nível. E quando eu digo que a bolsa pagava tudo mesmo. Desde o visto, passagens aéreas, moradia, ainda sobrava uma graninha. Foi também nessa época que eu tive que começar a fazer um bom planejamento financeiro, porque apesar de receber uma bolsa boa, eu tinha que garantir que eu ia ter dinheiro no final do mês. Porque, de novo, se faltasse eu tava ferrado, eu ia ter que voltar. Mas para mim, a maior dificuldade, para ser sincero, foi a questão da língua. O curso, ele era todo em francês. Eu cheguei lá, eu não falava quase nada. Tudo bem que no programa a gente passou 2 meses fazendo um curso intensivão de francês, mas não foi o suficiente para eu conseguir falar com fluência. Imagina fazer um curso de engenharia, que já não é nada fácil, numa língua que você não domina. Mas a parte boa é que eu tinha todo o suporte da universidade, então apesar de desafiador, o processo foi de certa forma tranquilo. Bem mais tranquilo do que os outros tipos de mudança que a gente vai ver, porque nesse jogo da mudança ainda tem um monte de fases, então vamos sair do nível tutorial e vamos entrar no nível beginner, mudança por trabalho.
Aqui, a mudança começa a ficar um pouco mais séria, começa a envolver compromissos profissionais. Esse tipo de mudança ela pode ser temporária, com projetos de curta duração, ou ela pode ser definitiva. Se bem que, convenhamos, nessa vida não tem nada de definitivo, né? Nem mesmo a própria vida. Mas, enfim, sem muita filosofia por hoje. Voltando, a mudança para o trabalho ela pode acontecer tanto com uma transferência interna na empresa para a qual você já trabalha, ou você pode ser recrutado e contratado por uma companhia estrangeira. Bom, e por que ele é um nível iniciante? Porque você ainda vai ter todo o suporte da empresa para a qual você trabalha. Então, dá para considerar que esse tipo de mudança ainda está numa posição inicial da experiência internacional. Mas vamos lá, quais são os principais desafios da mudança para o trabalho? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a questão do visto. Ok, na maioria dos casos, eu diria, sei lá, 80, 90% das vezes, é a empresa que vai cuidar do seu visto de trabalho. Mas cuidado, você precisa estar de olho nisso, saber como é que funciona o processo. Eu já ouvi muitos casos de pessoas que confiaram cegamente no que a empresa estava fazendo e depois descobriram que o visto que eles tinham não era o certo. Além disso, você precisa também entender qual que é o pacote que a empresa está te oferecendo. É só o salário? Ou também tem algum outro tipo de vantagem? Ela vai pagar pelas passagens aéreas, pela moradia, ou vai ter algum tipo de ajuda de custo? Ela vai pagar pela sua mudança? Você precisa entender também como funciona a legislação trabalhista do lugar. Quais são os seus direitos e os seus deveres? Cada país tem uma forma diferente de enxergar as leis trabalhistas. Você vai precisar se adaptar também ao ambiente corporativo local. Qual que é a cultura profissional? Quais são os costumes? Qual que é a etiqueta profissional? Tem lugares que as pessoas são bem mais diretas e tá ok. Tem outros que você não pode falar exatamente o que você pensa. Um outro ponto muito importante também é a questão dos impostos e da tributação. Quanto de imposto você vai pagar? Em qual país? Você vai ter que pagar imposto nos dois lugares? Existem acordos tributários? Fica atento nisso. Outra coisa, custo de vida versus o salário que estão te oferecendo. Nem sempre um salário maior significa mais dinheiro no seu bolso. Eu lembro que, há um bom tempo atrás, eu recebi uma proposta para trabalhar em Singapura. E na época, eles tinham me oferecido algo em torno de 5 mil ou 6 mil dólares de Singapura, lá, Sing dólar. Era bastante coisa, era bem mais do que eu ganhava no Brasil. Mas, quando eu fui ver qual que era o meu salário líquido, depois de eu pagar todos os impostos, e também quando eu fui ver qual que era o meu custo de vida lá, moradia é extremamente cara. Quando eu fiz as contas, o que ia sobrar no final do mês era menos do que eu conseguia juntar com um salário menor trabalhando no Brasil. Então, não valia a pena. Presta muita atenção nisso. Salário maior não significa mais dinheiro no bolso. Nossa, gostei dessa frase, hein? Vamos colocar aqui, ó. Frase do Adriano. Um salário maior nem sempre significa mais dinheiro no bolso no final do mês. É. Ah, e pelo amor de Deus, muita atenção em golpes. Se você vê alguma coisa que é muito boa pra ser verdade, foge. A chance disso ser mentira e de você cair em algo que pode acabar com a sua vida, literalmente, é, sei lá, vai 99,99% dos casos. Desconfia. Bom, e no meu caso, eu tive uma experiência muito legal de mudança por trabalho quando eu fui pra China. E pra mim, realmente, o maior desafio que eu enfrentei foi a questão cultural. Não só no ambiente de trabalho, que era bastante diferente, a questão da hierarquia. Pra você ter ideia, eu não sei como é que tá agora, mas na época, o pessoal fumava dentro dos escritórios. Parecia que a gente tava, sei lá, no Brasil da década de 70, sabe? Era muito doido. Isso no ambiente de trabalho. Mas teve também o choque cultural fora, na cidade. Não só da questão das comidas, mas também da língua. Eu me sentia um analfabeto. Na verdade, era pior que um analfabeto, porque o analfabeto ainda consegue se comunicar, né? Só não consegue ler. Lá eu não conseguia ler, eu não conseguia falar, eu não entendia o que falavam comigo, me sentia um cachorro andando pela rua. É, no começo não foi fácil, mas aprendi muita coisa. E no final também eu conheci a minha esposa. Então, eu tenho muito que agradecer essa experiência. Ah, e o pacote também que me ofereceram era muito bom. A cada 2 meses que eu trabalhava lá, eu tinha 2 semanas de folga. A empresa pagava pelas passagens, pagava pela minha moradia lá, transporte de ida e volta da obra, e eu também ainda tinha uma ajuda de custo, muito boa, por sinal. Nossa, e a gente só falou de 2 níveis até agora, em tutorial e iniciante. A gente ainda tem mais 4 níveis pela frente. Eu te falei que ia ser uma aula fantástica de mudança internacional. Não importa qual que é o nível que você quer jogar da mudança internacional, você vai aprender muito nos vídeos desse canal. Então, aproveita e se inscreve, é de graça, vai lá, se inscreve. E falando em conhecer a minha esposa na China, a gente chega agora no nível Intermediate, mudança por relacionamentos. Bom, nesse nível, obviamente que a motivação principal é um relacionamento afetivo, para você ficar do lado das pessoas que você ama. Seja para ficar perto de um namorado, namorada, parceiro, ou também de um familiar, dos seus pais ou dos seus filhos. Na mudança por relacionamentos,
Ela pode envolver também casamentos, união estável, namoro, ou simplesmente acompanhar os seus familiares para um outro país onde eles estejam morando, ou para o país natal deles. Acontece muito também de um membro da família, por exemplo, o pai ou a mãe, se mudarem primeiro e depois que eles se estabelecem no local, o restante da família se muda. E é um nível intermediário porque, apesar de você já ter alguém ali na sua nova colmeia para te ajudar, para te receber e te oferecer um suporte, existem algumas questões que são um pouco mais desafiadoras do que os níveis anteriores que a gente já conversou. E, além do mais, você vai precisar gerenciar todos esses desafios enquanto você ainda tenta manter um bom relacionamento, que, afinal de contas, foi o que te motivou a se mudar, né? E vou te falar, não é tão fácil quanto parece. Vamos lá, quais são os principais desafios da mudança por relacionamento? De novo, a questão do visto. Já deu para perceber, né, que visto sempre é um desafio, ainda mais quando se trata de uma mudança por relacionamentos, que geralmente são mais difíceis de você conseguir. Pode envolver também a legalização ou a comprovação do relacionamento, e muitas vezes envolve a visita de um oficial de justiça na sua casa. Tem também a questão do choque cultural, que não é só fora de casa, mas pode acontecer dentro, principalmente se você está se mudando para o país natal do seu parceiro ou da sua parceira. Além de uma sensação de vulnerabilidade e dependência, que é normal, mas nem sempre muito agradável. Porque no primeiro momento você vai depender muito da pessoa que te recebeu. Até você conseguir se adaptar ao local, aprender o idioma, fazer amigos, começar a trabalhar, enfim, começar a ter a sua própria vida, ter a sua independência. E vou te falar, eu senti isso na pele quando a minha esposa se mudou pro Brasil. Quer dizer, ela muito mais do que eu, tadinha. Pra quem não sabe, ela é ucraniana. E quando ela se mudou pro Brasil, ela não falava nada de português. No início foi bem difícil pra nós dois. E só depois de alguns meses, quando ela começou a aprender português e conseguiu ficar mais independente, começou a trabalhar, que as coisas melhoraram. E sem falar de toda a burocracia dos vistos. Sério, a gente tava zero preparado. A gente não se planejou nada. O que aconteceu é que depois que ela chegou no Brasil, a gente descobriu que ela só podia ficar lá por 3 meses. A gente achava que ela podia ficar pelo menos 6 meses. A única solução que a gente achou foi se casar às pressas para ela conseguir ter o visto de residência e poder ficar e trabalhar legalmente no Brasil. E ela brinca até hoje que foi ela que casou a gente. É verdade. Mas se não fosse isso, ela ia ter que ir embora, por causa do visto. E teve inclusive a visita de um oficial da justiça na nossa casa, para ter certeza que a gente estava casado e que morava juntos. Se você acha que isso só acontece fora do Brasil, não, tá enganado, o nosso país também faz isso. E ainda bem que no nosso caso deu tudo certo, a gente tá feliz e tá junto até hoje. Mas eu conheço histórias que não deram tão certo assim. Então, tenta se planejar, pelo menos mais do que a gente. E é por isso que eu criei esse canal, porque eu quero te ajudar e eu não quero que você passe pelos mesmos perrengues que eu já passei. Bom, e agora a gente chega nos níveis mais difíceis desse jogo. Você consegue imaginar quais são? A gente chegou agora no nível Advanced. Mudança de nômades digitais. Bom, esse nível de mudança não é para qualquer um, literalmente, porque para começar você precisa ter um estilo de trabalho remoto e, ao mesmo tempo, gostar de viajar e querer conhecer vários lugares no mundo. Ou então, pelo menos, se estabelecer num país que tenha um custo de vida menor e uma qualidade de vida boa, enquanto você vai continuar trabalhando e recebendo numa moeda de preferência mais forte. É um nível avançado porque vai exigir de você muito mais autonomia, planejamento e habilidade para lidar com as burocracias do processo, que são bem maiores. E não é uma mudança por trabalho. É o contrário. É um trabalho que te propicia ter um estilo de vida itinerante. São basicamente os ciganos da vida moderna, os gypsies do século XXI. Agora, quais são os principais desafios da mudança de nômades digitais? Bom, nesse caso, a questão do visto ela vai para outro nível, porque você vai precisar entender quanto tempo que você vai ficar no país, se você vai poder ficar lá simplesmente com um visto temporário de turista, ou se você vai precisar ter um visto de negócios. Se bem que existem muitos países que agora oferecem vistos de nômades digitais, mas mesmo assim você precisa saber quais são os requisitos, como aplicar, toda a questão da documentação e a burocracia que envolve nisso. A administração das suas finanças é essencial, entender a questão da sua renda versus o câmbio, versus o custo de vida, versus os impostos. Pois é, porque você vai receber a sua renda numa determinada moeda. Você vai ter que converter ela para o câmbio do local. Mas você vai ter que entender também qual que é o seu custo de vida, sem falar também na questão dos impostos, que a gente entra num outro ponto, que é a questão da residência fiscal. Qual que vai ser o país no qual você vai se considerar residente fiscal, para onde você vai pagar o imposto? Isso não é tão simples quanto parece. Existem, inclusive, pessoas que utilizam isso como uma estratégia para pagar menos impostos. Se você quer saber um pouco mais, procura a teoria das bandeiras. Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas se você tem interesse, tá aqui a dica. Tem também a questão de você conseguir conciliar a sua rotina de trabalho com o fuso horário. Dependendo do lugar que você estiver morando, talvez você
vai ter que acordar de madrugada para fazer uma reunião, por exemplo. Já pensou nisso? E falando em trabalho remoto, obviamente você vai precisar ter acesso à internet de alta velocidade e estável. E nem sempre isso é possível. Precisa pesquisar muito bem antes de ir para o lugar, porque senão você pode se complicar. E quem tem uma vida nômade mesmo, de verdade, acaba sendo difícil para manter uma rotina mais saudável, de conseguir se exercitar ou comer comidas mais saudáveis, porque nem sempre você vai ter acesso a uma cozinha. Às vezes você vai ter que comer fora o tempo inteiro. E por último, a questão de relacionamentos de longo prazo. Num estilo de vida itinerante como esses, é bem mais difícil de você criar e manter amizades, namoros. Mas isso é para quem leva pro extremo, para quem quer ser um nômade digital raiz e a cada mês tá morando num lugar diferente. Porém, você pode também fazer algo mais leve. Eu tenho um casal de grandes amigos que eles trabalham para empresas aqui no Canadá, online, e decidiram passar um tempo morando no Brasil. Então, olha só que legal, eles ganham em dólar canadense e gastam em real. Nada mal, né? Eles decidiram fazer isso por um tempo, mas não deixa de ter os seus desafios, porque eles precisam ainda trabalhar no fuso horário daqui. Mas, mesmo assim, é um estilo de vida que te permite ter certas liberdades e regalias que um formato de trabalho normal não te permite. Nossa, não é por nada não, hein? Mas em quantos lugares você já ouviu informações sobre mudança internacional tão completas assim? Vale pelo menos uma curtida, né? Deixa o seu like aí. Ah, e se lembra que ainda tem o nível bônus no final do vídeo, hein? Não esquece não. Eu duvido que você já tenha ouvido falar sobre esse nível bônus. Mas antes disso, vamos para o nível Hard. Mudança por imigração. Nessa modalidade, a mudança internacional ela já é definitiva ou de longa duração. E isso, na maioria das vezes, significa começar a vida do zero. Desde buscar emprego até tirar todos os documentos locais, tipo o RG do lugar, o CPF, carteira de motorista e por aí vai. É um nível difícil porque exige muita preparação, determinação e capacidade de adaptação. Muito aqui no mental também. Você precisa de um comprometimento e dedicação total ao seu plano. Vamos lá, quais são os principais desafios da mudança por imigração? É um processo muito mais longo e demorado. Geralmente, a obtenção de um visto de residência permanente pode levar meses, às vezes até anos, além de uma documentação extensa e é um processo bastante exigente. A documentação é realmente um pé naquele lugar. É coisa pra caramba que você precisa comprovar. É banco, certidão de nascimento ou de casado, traduções juramentadas de tudo, comprovar quais são os seus diplomas, ter que fazer teste de línguas, antecedentes criminais, de todos os lugares que você já morou. Nossa, pra mim e pra minha esposa isso foi difícil. Conseguir antecedentes criminais da China, da França, como é que eu consigo um negócio desses? Mas consegui. Além de você estar disposto a começar a sua vida do zero, de ter que procurar emprego, achar lugar para morar, entender como a cidade funciona, se adaptar à cultura, fazer novos amigos. Nem todo mundo está disposto a isso. E esses choques culturais e adaptação nem sempre é fácil. Você conseguir absorver ou pelo menos aceitar as diferenças de valores, de costumes, das leis locais e o sentimental, conseguir controlar a sua ansiedade. Porque a ansiedade é algo que pega forte numa mudança por imigração. A sensação de você ter deixado tudo pra trás sem data pra voltar, se é que você vai voltar, num primeiro momento, é assustador, até para os que estão mais preparados. Mas não se desanima. Quando eu e a minha esposa, a gente decidiu se mudar aqui para o Canadá, foi isso que aconteceu. No nosso caso, a gente decidiu contratar uma empresa de consultoria de imigração e foi a melhor coisa que a gente fez, porque pra gente não foi fácil não, tá? Teve documento pra caramba que a gente teve que encontrar. Por outro lado, o Canadá é o que oferecia as melhores vantagens, tanto que no nosso processo demorou muito mais para conseguir toda a documentação do que na fase de aprovação e revisão. E também a ajuda dessa empresa de consultoria foi essencial. Em um pouco menos de um ano, a gente conseguiu o nosso visto de residência permanente, ainda morando no Brasil. Eu sei que isso não acontece com todo mundo, mas se você se planejar direito e ainda juntando com alguns outros tipos de mudança que a gente já falou por aqui, você consegue fazer isso da melhor forma possível para o seu caso e para o lugar que você quer ir. E começamos a vida aqui realmente do zero, procurando trabalho, fazendo amigos, procurando lugar para morar e por aí vai. Sem falar da minha odisseia para conseguir tirar a carteira de motorista aqui. Mas isso é história para outro vídeo, que nossa. E a parte boa é que, como a gente já tinha quebrado muito a cara nas outras mudanças internacionais que a gente fez, na nossa mudança para o Canadá, a gente se planejou muito bem. A nossa mudança foi um verdadeiro sucesso. E eu falo isso não é para me gabar não, tá? É só para você entender que se eu posso, você também pode. E é aqui que eu vou te mostrar como. E não só para mudança por imigração, mas para todos esses tipos de mudança que a gente já conversou antes. Ah, mas falta um tipo ainda que eu prometi, né não? O nível bônus. Então vamos lá. Bônus Stage, mudança por
Aposentadoria. Por essa você não esperava, né? Você conhece esse tipo de mudança? Ele é um nível bônus, por quê? Porque geralmente acontece depois de bastante planejamento e mais pra frente na nossa vida. E depois de muitos anos de trabalho suado, né? Pra gente conseguir ter o nosso dinheirinho e a nossa aposentadoria. Ou a renda dos seus investimentos. E a chave para conseguir fazer uma mudança por aposentadoria é você conseguir ter uma renda em uma moeda de preferência mais forte do que do local para onde você pretende se mudar. É basicamente você conseguir ir para um lugar que você vai ter um custo de vida e uma qualidade de vida melhor do que o anterior. Caso você não saiba, tem muita gente aqui do Canadá e dos Estados Unidos que, quando se aposentam, estão indo para o México, para a Europa, para Portugal, para a Itália, para países da América do Sul, mas não deixa de ter também os seus desafios. O primeiro deles é a questão do visto, que nem sempre é fácil de tirar. Mas você sabia que existem países que oferecem vistos especiais para aposentados? Pois é, existe. Outro desafio também é você entender como é que funciona o sistema de saúde no local. Você vai precisar ter um bom plano de saúde internacional para começar e entender se o sistema de saúde local é bom o suficiente para suas necessidades. Tem também toda a questão da comprovação de renda. Mesmo sendo aposentadoria, você vai ter que comprovar sua renda. Você vai ter que pagar imposto também no lugar para onde você decidir morar, que é também um outro desafio, o seu planejamento fiscal. Entender como é que funciona a questão da transferência da pensão ou da sua aposentadoria para sua nova colmeia, que tipos de impostos você vai precisar pagar. Existem acordos para evitar a dupla tributação entre os países, de onde você recebe a sua renda e de onde você mora, além da adaptação cultural, porque depois de viver tanto tempo em um país, se mudar pode ter os seus desafios, ainda mais para quem não está acostumado a se mudar tanto. E, acima de tudo, saber escolher o lugar ideal para você se aposentar e ter uma vida que merece, né? E eu vou ser bem sincero com você, eu e a minha esposa, a gente pensa bastante nisso. Como falei, a mudança por aposentadoria é um tipo de mudança que você pode combinar com os outros tipos que a gente já viu aqui. No meu caso da minha esposa, por exemplo, a gente fez o nível difícil aí, que foi a mudança por imigração. Hoje a gente já tem a nossa cidadania canadense e quem sabe no futuro a gente vai se aposentar por aqui. Mas, sinceramente, eu duvido que o dinheiro da nossa aposentadoria vai ser o suficiente pra gente ter uma vida boa e digna, não só porque a gente chegou aqui mais velhos, então a gente não vai ter todos os benefícios que um canadense que nasceu aqui mesmo vai receber, então a gente vai receber menos do que eles, mas também porque a aposentadoria em si não é algo que você pode confiar para ter uma vida tranquila, convenhamos, né? Mas se a gente conseguir ter os nossos investimentos, ter uma renda, uma pensão junto com a aposentadoria, ganhando em dólar canadense, espero que no futuro ainda seja uma moeda forte, a gente pode decidir morar em outros lugares, quem sabe até mesmo no Brasil, ganhando em dólar aqui e gastando em real. Se bem que no nosso caso, eu acho que a gente prefere Tailândia ou Filipinas. Enfim, ainda tem alguns anos aí pra gente pensar nisso, né? Apesar dos cabelinhos brancos dizerem o contrário. Mas enfim. E tem também outros dois tipos de mudança que eu não falei aqui, que são mudanças irregulares, isso inclui imigração ilegal, ou situações que a pessoa mora num outro país sem a documentação correta. Obviamente que os desafios aqui são bem maiores do que os anteriores, envolve um risco constante de você ser deportado, afinal de contas você está fazendo algo contra a lei, é ilegal. A falta de acesso a direitos básicos, dificuldade de conseguir empregos bons e de qualidade, dentre diversos outros problemas. E também tem as mudanças forçadas ou involuntárias. Essa categoria é sem dúvida a mais extrema de todas da mudança internacional. Simplesmente porque não é fruto de uma decisão livre. Ela envolve refugiados, exilados, deslocados por conflitos ou por perseguição política e também por catástrofes naturais ou crises humanitárias. Aqui, a questão dos desafios, ela vai para outro nível. Porque além de toda a burocracia que acaba acontecendo numa situação dessas, ainda tem o trauma de você estar fugindo de uma situação real de perigo. Infelizmente, eu tenho muitos amigos nessa situação e eu sei que não é fácil. Mas como esses são temas bem delicados, eu prefiro deixar para falar sobre eles em outro vídeo. Mas então, no geral, o que você achou? Você gostou? Bom, como você viu, eu já passei por diversas dessas fases do jogo da mudança internacional. E eu sei do que eu tô falando. Mas um dos passos mais importantes no início de cada uma dessas fases era eu entender se realmente estava na hora de eu me mudar para o exterior. Eu sempre ficava na dúvida, será que eu tô tomando a decisão certa? Porém, existe uma técnica simples e fácil para responder justamente essa questão. E eu explico como ela funciona aqui nesse vídeo. E aí, será que está na hora certa de você sair do Brasil? E para saber mais sobre a Nova Colmeia e como se mudar para um outro país ainda esse ano, clica no link aqui embaixo, tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E não se esquece de assistir esse vídeo aqui. Te vejo lá, hein? Fui!